Esse texto ele é bom para abordar essa pergunta, Marcos, porque logo de cara ele já coloca uma hipótese, que é uma hipótese bastante ousada, mas que não diz respeito só ao caso dos alcoólicos anônimos, né? Diz respeito a toda uma visão de mundo, né? De que a epistemologia da cibernética ela é realmente um outro paradigma e ela é quase como se fosse o inverso do tipo de cosmologia que a gente, no Ocidente, a gente tem trabalhado, que é em torno dessa reificação do eu, né? De pensar noções de eu como coetâneas, né? Como coincidentes, digamos assim, com esse corpo biológico delimitado pela pele, né? Ele usa muito essa metáfora da pele para falar desses limites que para eles são enganadores, né? De onde começa e onde termina o eu. A antropologia, eu acho que ela traz uma coisa que é muito interessante para pensar essa questão do eu, que são outras formas culturais através do qual as pessoas, né, culturas pensam pessoa. Né? Então, na antropologia, a gente chama isso da agenda de noção de pessoa, que é um termo do Marcel Mauss, que é um autor francês também anterior ao Bateson, bastante interessante, né? Então, a gente sabe na antropologia, as etnografias documentam isso, que outras sociedades têm, não é que elas não têm uma noção de eu individual, né? Mas que essa noção do eu separado do ambiente, ela é muito rara, na verdade, ela é muito atípica e ela é típica, né, do modo como o Ocidente construiu essa visão a sua noção de pessoa, né? E para usar o termo do Mauss, em torno dessa ideia do indivíduo, que realmente não é uma noção de pessoa recorrente no conjunto das culturas humanas, né? Boa parte das culturas humanas tem noções muito mais relacionais do eu e mais convergentes com essa que o Bateson apresenta aqui, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Que o Bateson ele trabalha dentro de uma linhagem que é própria da antropologia, que vê o nosso modo ocidental de pensar o eu como coincidente com isso que a gente chama de indivíduo, como algo muito atípico, né, digamos assim, no conjunto das culturas humanas. Só que aí o Bateson vai realmente estar elaborando isso de uma forma que mesmo outros autores dentro da antropologia não trabalham, que é a partir desse ponto de entrada da cibernética, né? Porque o Bateson fez parte do movimento original da cibernética, né? O grupo que se reuniu ali nos anos 40, nas conferências Mace, o Norbert Wiener, que cunhou o termo cibernética, e que era um conjunto de cientistas ali de várias áreas que tentavam pensar o que seria uma supraciência, uma espécie de superciência, uma ciência que pudesse explicar todos os sistemas, fossem eles biológicos, fossem eles humanos, não humanos, outros animais, e também sistemas maquínicos, máquinas cibernéticas, né? Então, o Bateson está sempre trabalhando nesse plano, que é um plano comum não só a todas as culturas humanas, digamos assim, e ele traz muitos exemplos dos Yatmu, por exemplo, que é o povo melanésio que ele etnografou, né? Mas o conjunto dos organismos vivos, em última instância. O que, mesmo para a antropologia, é algo muito ousado, né? E várias vezes ao longo não necessariamente desse texto, mas de outros textos aqui, ele está o tempo todo lembrando que nós somos, sobretudo, os mamíferos, né? Uhum. E várias dessas características ou dessas dinâmicas que ele mapeia ali, tem a ver com essa camada que nós temos em comum com outros animais, que, por sua vez, nos liga em última instância, com o cosmos, ou com onde quer que exista vida, né? Existem dinâmicas e princípios comuns. Ele não chega a falar, por exemplo, em autopoiese, né? Ele foi mais ou menos contemporâneo ali do Maturana, um pouco anterior, mas tem uma convergência ali, né? Nesse sentido, assim, a noção de self que ele traz aqui, de forma muito contundente, da forma como os alcoólicos anônimos incutem nos seus membros essa nova epistemologia para pensar o eu, de uma forma muito clara, porque é praticamente uma inversão. É uma reorganização completa da epistemologia do alcoólatra,
onde ele vai passar a reconhecer que o eu dele não é que ele não tem um self, que ele não tem um eu, mas que esse eu é uma parte de um todo muito maior, que é claro que na vida de cada um, esse sistema do qual nós fazemos parte vai se atualizar de forma um pouco diferente, mas em todos os casos, né, é a ideia de que o eu ele está submetido a esse todo. E parte do problema do alcoolismo, do alcoólatra estar sempre voltando a beber, ele insistir em continuar achando que ele é um eu, que ele é um eu que tem controle de si, ou como na antropologia a gente diria, né, um individualismo autopossuído, que é a ideologia liberal, é essa, né, que está no Locke, que está em vários desses autores. E o alcoólatra, paradoxalmente, ele chega a essa posição mais correta, que ele vai dizer, que é a epistemologia da cibernética, justamente porque ele, na vida dele, né, a vida dele leva ele a experiencialmente perceber que ele não tem esse controle. O argumento dele é interessante, porque é uma torção mesmo que ele faz, né? É como se o alcoolismo, paradoxalmente, a experiência do alcoolismo levasse a pessoa que consegue se converter, né, a uma correção, e ele usa esse termo, né, uma correção rumo a uma epistemologia mais correta, que é a epistemologia do modo como, para ele, o mundo realmente funciona e os sistemas realmente funcionam, e que é obscurecido por essa obsessão ocidental em pensar o eu antes do todo e antes das relações, pensar o agente antes do ambiente, etc.